Bom, boa tarde, Renan, seja bem-vindo. A nossa aula já está sendo gravada, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, vamos lá, pessoal. Bom, dando continuidade ao assunto que a gente começou nas últimas aulas anteriormente, aquela revisão que a gente havia feito, nós vamos continuar falando aqui de modulações pulsadas, tá? Modulações que são, que representam, né, as informações, um determinado sinal de informação que a gente quer representar por meio de pulsos, tá? A primeira que a gente estudou, que a gente viu o processo de modulação e demodulação, foi a PAM, a modulação por amplitude de pulso. Então, só para a gente recordar um pouquinho, nessa modulação, a informação do sinal original, ela era amostrada, existia lá o processo de amostragem que a gente viu, e aí o processo de amostragem gerava um sinal pulsado, tá? Um sinal representado aí correspondente a pulsos, e esses pulsos tinham amplitudes diferentes. As amplitudes desses pulsos concordavam com as amplitudes do sinal original, do sinal de informação. Hoje, nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre dois outros tipos de modulações pulsadas. São elas a PWM e a PPM. Deixa eu abrir a minha ferramenta aqui de escrita. Eu tentei abrir ela, ela não abriu, não sei por quê. Pode ter dado algum. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver se eu descubro aqui por que ela não abriu. Segunda vez que isso acontece. Agora vai dar certo. Apareceu o ícone aqui, mas ela ainda não, a ferramenta ainda não apareceu. Esse, esperar um pouquinho se ela vai aparecer. Pronto, agora apareceu. Bom, pessoal, em relação a esse assunto de hoje, em relação a essas modulações pulsadas aqui, PWM e PPM, né? O que nós vamos abordar? Quais são os conhecimentos que nós vamos abordar na aula de hoje? As formas de onda dos sinais modulados em PWM e em PPM, qual é o circuito modulador e qual é o circuito receptor que pode ser utilizado para gerar esse sinal, né, para modular um sinal de informação em PWM e em PPM, e qual é o circuito que a gente pode usar para receber, e também a conversão entre esses dois tipos de sinais, entre esses dois tipos de modulação. Ou seja, né, se eu tiver um sinal PWM, como eu faço para obter um sinal PPM? E se eu tiver um sinal PPM, como eu faço para obter um sinal PWM? Então, esse roteiro ele foi disponibilizado para vocês anteriormente, para que vocês fizessem um estudo, né, como atividade assíncrona. E aí, inicialmente, foi pedido que vocês fizessem a leitura e a compreensão da apostila em relação, né, aos seguintes assuntos: o funcionamento do modulador para esses dois tipos de modulação, para o PWM e para o PPM, as formas de onda envolvidas no modulador, como é realizada a recepção, ou seja, como é o circuito demodulador desses dois tipos de modulação, e como a gente faz para converter e demodular um sinal PPM, PWM, né? Aqui a gente vai acabar comentando também qual é o melhor sinal para transmissão, para recepção e assim por diante. Eu gostaria inicialmente que vocês me respondessem, né, nos estudos aí de vocês, se teve alguma coisa que chamou mais atenção a alguém, se teve alguma coisa que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade de entender, alguma coisa que vocês queiram que explique com mais detalhe. E aí?
Hum, acho que você explicando pode surgir aquelas dúvidas aí. Tá? Você Então, deve estar. como eu costumo falar, vocês podem me interromper aí a qualquer momento, podem mandar mensagem no chat. Eu não sei o que acontece no Teams, tem hora que o pessoal manda mensagem no chat e ele me avisa aqui com barulhinho, tem hora que ele não avisa. E como eu empolgo aqui na aula, às vezes eu esqueço. Então, se porventura alguém tivesse em áudio, mandar no chat e eu não ler, alguém me avisa, por favor, abre o microfone e me avisa. Normalmente ele dá uma notificaçãozinha aqui para mim, mas tem hora que isso não acontece, tá? Mas podem me interromper aí a qualquer momento, fiquem à vontade. Então, lá da apostila que vocês têm, né, ele falou, ele diferenciou aí essas modulações em pulso em dois tipos, né? Na verdade, existe um outro tipo de modulação pulsada, que é o PCM, que é uma modulação por código de pulso, mas até onde a gente está falando agora, nós temos, né, a modulação por amplitude de pulso, que é aquela que nós já estudamos, ela se remete lá à questão da amostragem, e as modulações que a gente vai ver hoje, elas podem ser chamadas de modulação PTM, do inglês Pulse Time Modulation, ou modulação por tempo de pulso. Então, aqui dentro, nós vamos ter a modulação PWM, que é a modulação por largura de pulso, né? Pulse Width Modulation, e a PPM, que é a modulação por posição de pulso, Pulse Position Modulation, tá? Como está sendo falado aqui, pessoal, e pelo próprio nome a gente consegue identificar essa característica, né? O PWM, se é uma modulação por largura de pulso, o que vai variar de acordo com o sinal de mensagem? O que vai variar de acordo com a informação, né? É a largura dos pulsos que vão representar. Então, enquanto lá no sinal PAM nós tínhamos, né? Falando aí do PAM plano, nós tínhamos, né? Se eu tinha um sinal de informação assim, a gente tinha lá os pulsos de duração constante, né? Separadas aí por um determinado período de amostragem. Aí nós vimos que existe uma regra, a frequência de amostragem tem que obedecer ao teorema de Nyquist, conforme a gente já estudou, né? E aí eu tinha essa variação na amplitude dos pulsos. Então, esse pulso tem uma amplitude diferente desse, que tem uma amplitude diferente desse, e assim por diante. Agora, nós vamos ter, para a modulação PWM, pulsos com diferentes durações, tá? Então, já analisando esse gráfico que nós temos aqui abaixo, olha só o que vai acontecer. Ele fez uma análise aqui de acordo... Vou dar um zoom aqui. Foi feita uma análise aqui de acordo com a duração do nível baixo do pulso, tá? Então, a gente tem que cada pulso ele vai estar confinado aí dentro de um período, e esse período é igual ao período de amostragem. Então, ó, tudo vai ter uma relação, vai ter uma referência com o processo de amostragem. Então, ó, esses pulsos de amostragem aqui vão definir para a gente também os tempos desses pulsos de amostragem, vão definir para a gente os tempos onde vão iniciar cada pulso do sinal PWM. Porém, o que vai variar no sinal PWM? A duração de pulso, ou seja, aquele parâmetro que a gente viu, né? O Dutch Cycle, tá? De forma que essa variação ocorra de acordo, em concordância com o sinal de informação, com o sinal analógico original. Então, se a gente for olhar aqui o que está acontecendo, comparando o sinal de informação com o sinal PWM gerado, a primeira coisa é o seguinte: a cada pulso de amostragem que a gente tem, que a gente vai usar como referência, ocorre o quê? A transição de descida no sinal PWM. Então, ó, eu estava em nível alto, nível lógico alto, fui para o nível lógico baixo. E essa transição ocorre a cada instante onde eu tenho um pulso de amostragem.
Então, reparem que cada instante onde eu tenho o início do pulso de amostragem, eu tenho uma transição de descida no PWM. E no intervalo entre essas transições de descida, eu tenho que ter uma transição de subida, né, para ele voltar para o nível lógico alto. O instante onde vai ocorrer essa transição de subida, pessoal, vai variar de acordo com o sinal analógico. Então, vejam bem, na figura, a gente ele está medindo aí, ele está mostrando, né, a duração no tempo do nível baixo. Então, aqui eu tenho uma determinada duração do nível baixo, aqui eu tenho uma outra duração, aqui eu tenho uma outra duração, aqui eu tenho uma outra duração, aqui eu tenho uma outra duração. E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui, ó, quanto maior a amplitude do sinal de informação, o que acontece com a duração do pulso PWM, que é a duração, né, da parte do nível alto. O que a gente consegue perceber? Parece que quanto maior a amplitude, menor a largura, né? Menor a largura, né, do nível alto, se a gente for colocar como referência, a duração do pulso do nível alto lá no pulso PWM. Então, olha, dentro dessa janela aqui, ó, de período de amostragem, que mais uma vez é uma referência aos pulsos que são gerados, que tem que obedecer ao critério de Nyquist, tá? Eu vou ter um pulso em nível alto. Então, aqui no início, ó, eu tenho essa duração aqui do nível lógico alto, e aí nesse início eu estou trabalhando aí com um nível maior do sinal analógico, e aí se a gente pega como referência esse instante onde eu colhi uma amostra aqui e eu estou trabalhando com um nível menor do sinal analógico, vamos olhar para a duração do nível alto aqui do pulso, a duração do pulso. Ela é maior. Então, nesse caso, foi estabelecido uma relação inversamente proporcional, tá? Por quê? Porque quanto maior o nível, maior a amplitude do sinal a ser modulado, da amplitude do sinal analógico, menor é a duração do pulso PWM. Poderia fazer isso diferente? Poderia fazer isso numa relação direta, ou seja, quanto maior a amplitude do sinal analógico, maior a duração do pulso? Poderia, sem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. De qualquer forma, a duração do pulso vai estar de acordo, vai estar concordando, vai estar seguindo, seja de forma direta ou inversa, a amplitude do sinal analógico. Então, nós temos uma modulação por largura de pulso. Está clara a ideia aqui? Ah, claro. Ok. Tá. Falando agora do sinal ppm, da modulação ppm. A modulação, como a gente já falou, por posição de pulso. Então, o que acontece? Quando eu quando eu variar a amplitude do meu sinal analógico, eu vou variar onde vai estar o meu pulso no sinal modulado, tá? E isso, pessoal, é obtido por meio de um sinal PWM. Então, a gente faz a lógica para fazer a modulação PWM e, a partir do sinal PWM, a gente obtém o sinal PPM. Então, eu tenho uma modulação por largura de pulso e transformo isso em uma modulação por posição de pulso. Por que a gente faz essa transformação, pessoal? Pelo seguinte, se a gente olhar para o sinal PWM e para o sinal PPM e for comparar qual dos dois que demanda mais potência para ser gerado, né, para ser transmitido, isso vai depender o quê? Da energia, né, da potência que a gente vai ter associada ao sinal. Como a gente consegue gerar um sinal ppm com pulsos de largura constante, e aí se a gente fizer essa largura desses pulsos durar um intervalo menor do que os pulsos PWM duram mais, né, a duração dos pulsos é maior, o que vai acabar acontecendo? O sinal ppm, ele gasta menos potência.
Então, para o ponto de vista da geração do sinal ppm, ele é um sinal que gasta menos potência de geração para transmissão, né? No ponto de vista de transmissão do sinal ppm, ele é um sinal que gasta menos potência. Então, por isso que convém, nos transmissores, a gente transformar um sinal PWM em um sinal ppm, tá? E aí, como é que a gente obtém esse sinal ppm a partir de um sinal PWM? Ó, eu tomo o sinal PWM e a cada intervalo em que eu tenha, vou até apagar aquilo ali já, a cada intervalo em que eu tenha uma transição de subida no PWM, eu vou ter a existência, olha lá, eu vou ter a existência do meu pulso dentro daquela mesma janela de amostragem, né, do meu pulso ppm. E aí o que vai acontecer, né? O que a gente viu? Quando a amplitude do sinal analógico é maior, a duração do pulso é menor. Então, o pulso começa depois. Se ele começa depois e eu faço uma transição aqui, ppm, no instante em que ele começa, o pulso ppm ele vai estar depois, ele vai estar mais para frente no tempo. Agora, quando eu estou trabalhando com amplitude menor do sinal analógico, o pulso PWM é maior. Isso quer dizer que a transição de subida dentro da nossa janela de tempo aqui, ó, dentro da nossa janela de tempo, ela ocorre antes, tá? Ela ocorre mais rápido e o pulso ele aparece mais rápido. Então, se a gente observar, né, em comparação o sinal analógico com os pulsos do sinal ppm, o que acontece? Quando eu tenho a maior amplitude do sinal analógico, eu tenho a posição dos pulsos maior também, tá? É estranho falar isso de posição maior. O que eu quero dizer com posição maior? Quer dizer que dentro da janela de tempo do período de amostragem, né, que a gente sempre toma como referência os pulsos de amostragem. Dentro da janela do pulso de amostragem, ele demora um pouquinho mais de acontecer. Então, isso que eu quero dizer quando eu falo posição do pulso maior. Tá claro aqui, gente, esse conceito? Tá claro. Beleza? Ok. Uma definição que o roteiro, que a apostila faz com vocês aqui, é que um sinal ppm, ele é um sinal monostável. E o sinal PWM, ele é biestável, tá? Isso vem da característica do seguinte: aqui a duração do pulso, ela é constante. Então, ele não tem estabilidade, ele só tem estabilidade, né, quando ele está no nível zero. Quando eu levo ele para o nível alto, ele cai depois. E aqui não, aqui ele tem diferentes valores, né, de nível baixo e de nível alto. Aqui o nível alto, ele é constante. Então, isso que quer dizer essa fala aí. Bom, eu já expliquei aqui as características do sinal, falando agora da geração dos sinais PWM e dos sinais PPM, tá? Bom, tudo vai passar, como eu falei, como base um sinal de informação, um sinal analógico, e como referência, um sinal de amostragem. O que é feito aqui no primeiro momento? É feito a amostragem desse sinal analógico usando aquela técnica de sample e hold. Ou seja, né? O sinal está aqui, eu tenho, né, minha referência dos tempos de amostragem, eu vou realizar uma amostra aqui e manter esse valor dessa amostra até o próxima amostra, mantenho, próxima amostra, mantenho, próxima amostra, mantenho, próxima amostra, mantenho, próxima, mantenho, próxima, mantenho e assim por diante, gerando o nosso sinal degrau. Esse sinal degrau, que é gerado por meio dessa técnica de amostragem e retenção, sample e hold, né, no inglês, ele está sendo representado aqui, ó. É esse sinal que está aqui. Aí, pessoal, eu vou pegar esse sinal degrau e vou alimentar um comparador, um circuito comparador, né? Acredito que vocês já viram, pode implementar aí com amplificador operacional, com os amp-ops, por exemplo.
vou alimentar ele num circuito comparador, junto com um sinal que é um sinal rampa, cujas rampas tenham a mesma duração dos pulsos de amostragem, né? Então, ó, é um sinal rampa periódico, eu tenho rampas que se repetem ao longo do tempo, e o período de cada rampa aqui é o mesmo período de amostragem. Se a gente olhar aqui para o sinal com os pulsos de amostragem de referência. O que acontece, pessoal? Quando eu alimentar esses dois num comparador, a cada vez que o sinal rampa ficar menor do que o sinal degrau, eu vou dar o pulso PWM. Eu vou iniciar, né, o nosso pulso PWM. Então, vamos ver aqui o que acontece. Ó. Na hora que eles cruzarem, que isso quer dizer que a rampa ficou menor, né? Ó, eu peguei o meu sinal PWM e joguei para o nível lógico alto, tá? Até quando eu vou manter esse nível lógico alto? Até o fim do período de amostragem, tá? Então, as transições de descida vão ocorrer ao final de cada período de amostragem que eu conheço, porque eu tenho meu sinal lá de amostragem como referência. Beleza. Próximo período de amostragem, que está aqui, ó. Próximo período de amostragem. Na hora que ocorreu a transição, na hora que ocorreu, né, a passagem aqui da rampa pelo degrau, a rampa ficou menor que o degrau lá no circuito comparador, ele vai e faz uma transição de subida e inicia o novo pulso. Aí ele faz novamente a transição de descida ao final do período de amostragem. Se a gente for riscar aqui, ó, tá aqui. Aqui, cruzou o sinal degrau com o sinal rampa, transição de subida. E assim por diante. Então, toda vez que o sinal rampa e o sinal degrau cruzarem, eu tenho uma transição de subida. É assim que funciona o circuito comparador, né, na eletrônica. E a cada vez que terminar um período de amostragem, eu dou uma transição de descida. Beleza, gente? Sendo assim, né, qual é o resultado que a gente vai ter, né? Reparem que em níveis baixos do sinal amostrado, ou seja, em níveis baixos do sinal analógico, ele demora mais de cruzar o sinal rampa. Ó, aqui, por exemplo, que eu estou falando do nível lá embaixo, o sinal degrau só vai encontrar o sinal rampa lá no finalzinho do período. Isso vai ter como consequência, né, nós termos um pulso pequenininho. Em amplitudes mais altas, aqui é a relação inversa, tá? Que a gente viu anteriormente. Em amplitudes mais altas, logo o sinal degrau corta o sinal rampa e aí o pulso ocorre no comecinho do período. Tá bom, gente? Beleza? Só uma pergunta. Aí esse Sim. PWM aí é o inverso do outro PWM lá em cima, né? É a Quanto maior a amplitude, maior o pulso, né? Isso, maior largura do pulso. Justamente. Nós temos a relação inversa em relação ao que a gente viu. Foi por isso que quando a gente falou lá na outra figura, eu ainda citei para vocês que eu posso fazer da forma contrária, não tem problema nenhum. Não deixa de ser um sinal cuja largura de pulso dependa da amplitude do sinal analógico. Só que com a lógica inversa, não tem problema nenhum. Tá? Dá na mesma. Desde que o transmissor e o receptor saibam qual é a lógica, se quando aumenta um, aumenta o outro, se quando aumenta um, abaixa o outro, não tem problema nenhum. Bom, e aí, pessoal, nós temos o sinal PPM. Aqui não tem muito segredo, não, tá? Nós vamos pegar esse sinal PWM e fazer com que eu tenha um oscilador, né? Que a cada transição de subida do sinal PWM, eu crie um pulso, né? PPM aqui, só que aí esse pulso ele tem uma duração constante, tá? A gente vai ter uma duração que não vai variar mais. Porém, né, como a duração do PWM varia a cada a posição, né, de cada transição de subida aqui vai variar. E aí a gente vai ter pulsos em diferentes posições. Se eu pegar aqui a janela, né, dentro de um período do pulso de amostragem, ó, esse pulso PPM está aqui. Aí eu pegar mais um pulso de amostragem. Esse aqui começa um pouquinho antes. Pega mais um pulso de amostragem. Esse aqui começa antes também. Pegar mais um pulso de amostragem. Esse aqui começa antes. Aí, a hora que eu começar a pegar
em instantes onde o sinal analógico tem valores de amplitude menor, ó, o que vai acontecer? O pulso, a posição do pulso dentro da janela de tempo, ela vai ficando um pouquinho mais para a direita. Lembrando, né? Aqui nós temos uma janela de tempo, aqui nós temos a outra, aqui nós temos a outra, né? Pegando como referência o sinal de amostragem. Beleza, galera? Beleza. Tá. Então é assim que a gente faz Isso. a geração do sinal PWM e do sinal PPM, tá? Que a gente faz a correspondência. Isso aqui que ele fala aqui, né? Só uma Tá. dúvida, pessoal. Oi, pode falar. Mas de que forma a borda de descida, ela vai ser sempre, vai ter a mesma largura, por exemplo, aqui no PPM. Ela está sendo a mesma largura, só que a posição de cada pulso varia, como que mantém a mesma largura do pulso, sendo que a posição do pulso de subida vai variando. Peraí, não sei se eu entendi sua pergunta. Tipo assim, o pulso de subida no sinal PPM varia, mas a largura ela fica a mesma. Mas como que você mantém uma largura mesma, sendo que Ah, você não tá, tem... tá. Acho que eu entendi. É aquela questão do circuito ele ser monoestável. Ele não tem estabilidade para ficar no nível alto aqui. Naturalmente, esse oscilador, na hora que ele vai para o nível alto, naturalmente, depois de um tempo, ele vai para o nível baixo. Então, uma vez que o circuito já funcione assim, o nosso único problema é saber quando que eu vou fazer a transição para o nível alto, porque depois, automaticamente, ele já vai para o nível baixo. Ele está preparado para fazer isso. E quem que vai dar essa referência para o sinal PPM? O PWM. Então ele só precisa saber realmente aonde que tem que ser a transição de subida, porque a transição de descida já é fixa, porque o circuito ele não tem essa estabilidade. Ele não consegue manter estável um nível alto. Então o pulso ele é bem menor do que, tipo assim, ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Por isso que vocês vão ver até na simulação, que quando eu olhar lá para o sinal PPM, ele vai ter. Eu vou fazer essa troca lá no circuito de simulação para mostrar para vocês que quando eu faço a demodulação do sinal PPM direto, como esses pulsos são muito pequenos, esse sinal tem muita pouca potência. Então vai acabar acontecendo que ele vai ser difícil demodular ele, porque ele vai chegar no receptor com uma potência muito pequena. Então, normalmente, o que a gente faz? Transforma esse sinal em um sinal PWM. Entendi, Ok? obrigado. Beleza. Beleza, pessoal. Falando aqui do processo de demodulação, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui do processo de demodulação, mas basicamente, né? A gente viu que no sinal PAM, basta que a gente filtre esse sinal por um filtro passa-baixas e a gente consegue recuperar a informação. Para o PPM e para o PWM é a mesma coisa, tá? Lá no espectro, não tem desenho do espectro aqui, mas lá no espectro, né? Nós vamos ter a réplica do espectro original, lá em torno das frequências mais baixas. E aí, se eu respeito o critério de Naixt na geração desses pulsos de amostragem aqui, na hora que eu for lá e filtrar só essa réplica, que é igualzinha, não está deslocada nem modificada do sinal original, eu vou obter novamente o sinal original, tá? Então aqui é o mesmo processo do PAM. Só que aí vem essa questão que foi levantada agora em relação à duração do pulso, a potência e tudo mais. Foi o que eu acabei de falar, pessoal. Como esses pulsos do PPM, eles são muito pequenos, como esses pulsos do PPM, a largura deles aqui ó, é pequenininha, difícil até de eu desenhar aqui, né? A largura deles, ele tem baixa potência. Isso é bom para o transmissor, porque o transmissor não vai precisar de muita energia para transmitir o sinal PPM, tá? Só que é ruim para o receptor, porque o receptor ele vai funcionar com desempenho lá baseado na potência do sinal. Quanto maior a potência do sinal, melhor o desempenho do receptor para poder identificar, para poder receber informação. O que a gente faz, então? O sinal PWM ele apresenta uma potência maior. Nós pegamos um sinal PPM e vamos converter num sinal PWM. E de que forma que essa conversão é feita? Bom, mais ou menos o processo inverso, tá? Aliás, é o processo inverso, né?
A cada pulso que eu tiver da modulação ppm, eu provoco uma transição de subida do sinal PWM, tá? E aí, como é que eu sei em que instante que eu vou fazer a transição de descida do PWM aqui para poder determinar a duração do pulso? Para eu saber o instante da transição de descida, pessoal, eu preciso conhecer quem? Os pulsos de amostragem. Por quê? O instante da transição de descida, vamos olhar aqui, ó, ele ocorre. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com reta. Ah, não, tem que comprar o programinha para poder fazer a reta. Tentar fazer o mais reto possível aqui, ó. A transição de descida do PWM ocorre ao final de cada período de amostragem. Tá? Então, se a gente ligar isso aqui no tempo, nós vamos ver isso aí, tá? A transição de descida. Então, para conseguir remontar o sinal PWM a partir do ppm, eu preciso do próprio sinal ppm, ele vai mandar para a gente nos instantes da transição de subida e preciso dos pulsos de amostragem. O que eu faço para obter os pulsos de amostragem? Alguém tem alguma ideia? Como obter os pulsos de amostragem? É, a partir do sinal ppm. Você aumenta o tempo da largura, vai. Seria o jeito. Não. Na verdade, aqui, pessoal, nós temos que usar um circuito de sincronismo, um circuito extrator de sincronismo, como, por exemplo, que a gente já viu, né? Um PLL. Lembram que quando a gente falou sobre PLL, a gente falou que ele era feito para poder extrair sincronismo de fase, que ele é um circuito para sincronizar para o relógio? Então, justamente, quando a gente vai fazer a conversão de um sinal ppm para PWM, a gente precisa extrair o sincronismo. Então, a gente precisa ter um circuito de sincronismo, né? Que aí, né, remetendo ao que a gente já viu, pode ser implementado com um PLL, tá? Então, eu alimento com o sinal ppm o nosso conversor, tá? Que a cada transição de subida vai provocar uma transição de subida aqui, né? Como se estivesse lá no set do flip-flop. Isso aqui pode ser obtido com flip-flop, tá? E um circuito de extração de sincronismo para retirar o quê? Os pulsos de amostragem. E aí, a cada instante que eu tiver um pulso de amostragem novo, né? A cada período de amostragem, a cada transição de subida dos pulsos de amostragem, eu vou zerar o sinal aqui na saída e aí eu vou ter na saída o meu sinal PWM. Tendo o sinal PWM, eu faço a filtragem, filtro passa-baixas e obtenho o meu sinal demodulado. Alguma pergunta aqui? Eu só fiquei curioso como é que consegue fazer um sincronismo usando o ppm. Porque Usando o PLL? Não, usando o ppm, né? é porque o ppm, tipo assim, as, as bordas de subida, eles coincidem com as bordas de subida do PWM, né? Uhum. Ou é isso, né? Aí é tipo assim, só que eles não, é tipo assim, o ppm não tá sincronizado com sabe? Tá. Eu entendi sua pergunta. Na verdade, né, não é igual os circuitos de sincronismo que a gente viu até então. Isso aqui tira como referência o seguinte: a gente sabe que um sinal, a informação, ela está no nível AC. E esses sinais, na prática, eles são transmitidos não como nível lógico alto e baixo, como nível positivo e nível negativo, tá? O que é feito, acho que foi o Renan que perguntou, né? Foi isso mesmo? Isso. O que é feito, Renan, na verdade, é uma lógica matemática que me diz o seguinte, ó. Eu posso ter esse pulso mais no início, né, no ppm mais no início, ou mais no final, até no PWM também, um pulso mais largo, menor, mas na média, quando a gente tira a média, o nível DC dele é igual a zero. Então, é meio que feito uma conta matemática, é um processo um pouco mais complexo, é meio que feito uma conta matemática em que
partindo do princípio de que o nível DC tem que ser igual a 0, e aí tomando como referência a distância de uns pulsos a outros, e sabendo que, na média, se eu somar aqui os níveis, né, por duração de tempo de cada um, tem que dar 0, ele consegue recuperar e descobrir os instantes desses pulsos de amostragem. É um processo um pouco mais complexo. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer alguma coisa. Se você quiser, depois eu posso trazer alguma coisa aí nesse sentido. Mas, basicamente, mais ou menos, o processo de funcionamento é esse. Tá? A lógica que ele usa é uma lógica matemática mesmo. Beleza? Ah, sim. Então, é só ficar claro que usa o sinal ppm para sincronizar e fazer os pulsos de amostragem. Né? Vocês saberem que, a partir do sinal ppm, com aquele circuito de estação de sincronismo, a gente consegue retirar os pulsos de amostragem. Tá? Partindo desse princípio que o nível DC dele é 0, e aí a gente tem variações nas distâncias do pulso, mas na média esse tempo tem que ser o mesmo para que a gente tenha esse nível DC igual a 0. É basicamente isso. É um negócio meio estatístico também. Beleza? Depois, se você que quiser, me procura no particular que a gente bate um papo aqui mais em relação a isso. Beleza. Galera, bom, deixa eu ver se está faltando aqui alguma coisa. Tá, ele fala aqui da questão do circuito biestável e do circuito monoestável. Fala aqui da questão do PLL. Tá, beleza. Vamos para a simulação agora. Tá, aqui basicamente ele não faz muita pergunta, né? Ele é mais para a gente ver as questões dos vários sinais aqui que a gente viu, que a gente estudou. Bom, o que a gente vai ter aqui no circuito, pessoal? Olha, eu tenho aqui a geração do sinal de informação, sinal senoidal, o sinal rampa de referência. Aqui eu já estou comparando direto com o sinal rampa, tá? Eu não estou fazendo aquela amostragem no inicial. Não é o ideal de se fazer, mas a gente vai conseguir gerar um sinal PWM aí por isso, mais ou menos, tá? Gerando aqui o sinal PWM e através de uma porta E que compara o inverso do sinal PWM aqui com ele mesmo, a gente consegue gerar um sinal ppm, que está aqui na saída. E, finalmente, aqui embaixo, perdão, nós temos, né, um circuito aí que vocês já viram, um circuito de filtro passa-baixas aí de 3 estágios para fazer a recepção. Vamos rodar isso aqui. Inicialmente. Ele pediu para simular aí um determinado tempo para a gente poder conseguir, o simulador conseguir pegar aí as informações certinhas. Vou parar aqui a simulação. Vamos pegar aqui o gráfico somente, tá? Então, aqui, inicialmente, nós podemos ver, né, todos os sinais aí. Vamos verificar isso aqui por partes? Vamos verificar isso aqui por partes, tá? Primeiro, olha lá, nós temos o sinal de informação em verde e o sinal rampa, que é aquele que vai ser usado para gerar o sinal PWM. Então, vou colocar aqui o sinal PWM. Reparem que o pulso ele está ocorrendo ali para a gente. A transição de subida, né, de cada pulso ocorre no instante em que o sinal cruza o sinal rampa. Então, ó, reparem que nos instantes em que o sinal verde cruza com o sinal rosa, né, que o sinal rosa descendo aqui, eu tenho as nossas transições de subida do sinal PWM. Como resultado, galera, aqui, nós temos o quê? Um sinal cuja largura do pulso varia, e olha só, com amplitudes menores do sinal de informação, a largura do pulso é menor. Com amplitudes maiores do sinal de informação, a largura do pulso é maior. Então, aqui a gente consegue ver esse conceito do PWM. Vou jogar o sinal ppm aí. Deixa eu sumir com esse sinal rampa, tá? E aí, o sinal ppm, o que vai acontecer, né? É, aliás, é bom a gente ter o sinal rampa de referência, que é o seguinte. Ó,
toda vez que eu tiver a transição de subida do sinal PWM, eu tenho a minha transição de subida do sinal PPM. Então, vamos demarcar aqui, ó, o período de amostragem, ele é daqui até aqui, né, do começo de uma rampa até a próxima, depois daqui até aqui, depois daqui até aqui, daqui até aqui. Vamos analisar dentro de cada período, tá? Nesse primeiro período daqui, ó, dessa janela aqui nossa, o pulso no ppm ele está aqui mais no começo. Por quê? Porque a amplitude do sinal de informação ela está mais alta nesse instante. Agora vamos vir aqui, ó, para esse intervalo aqui de amostragem. Aonde que o pulso ppm está? Mais no final, dentro desse mesmo intervalo, tá? Então, dentro desse intervalo, ele está mais no começo. Dentro desse intervalo, ele está mais no final. Por quê? Porque a amplitude do sinal de informação ela está menor. Então, eu tenho a modulação por posição de pulso. Amplitude maior, o pulso ocorre no começo da janela de amostragem. Amplitude menor, o pulso ocorre no final da janela de amostragem. Beleza? Deu para perceber isso aí? Sim, deu para. Ok. E, finalmente, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o sinal PWM demodulado. Tá? A gente havia falado lá, já comentamos aí algumas vezes, a gente consegue ver, né? O sinal ele está bem atenuado, está com amplitudes bem menores, tá? Mas a gente consegue ver que ele é um sinal senoidal de mesmo período. Então, essa frequência é igual à frequência desse outro aqui, tá? De mesmo período, ou seja, mesma frequência, porém, está levemente atrasado e com amplitude menor. Como a gente já discutiu anteriormente, não tem problema nenhum ele estar atrasado. Na verdade, isso é natural que haja defasagem, porque há o atraso na transmissão, há o atraso para passar por todo o meio de transmissão lá do circuito e do canal de comunicação, tá? Mas eles têm, e existe, né, a modificação da amplitude, porque existe uma perda de potência conforme o sinal propaga, mas o que é importante, a forma de onda tem que ser igual. E isso é igual, os dois são senoidais de mesma frequência. Eu queria, por último, só mostrar para vocês aqui uma curiosidade, que eu havia falado aí quando a gente estava falando, o seguinte, eu vou alimentar o nosso filtro de recepção agora com o sinal PPM. Vou alimentar ele com o sinal PPM, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou simular ali. Vou manter. Deixa ele rodar o tempo que tem que rodar. Só um instantinho que eu já estou terminando, tá, gente? A última coisa. Vou retirar aqui o sinal. Vou retirar aqui o sinal rampa, o sinal PWM e o sinal PPM. Olha o que aconteceu com o sinal demodulado. O software aqui não foi nem capaz de identificar as amplitudes para mostrar que esse sinal aqui ele é um sinal senoidal. A gente nem consegue ver, né? A variação dele é tão pequena, lá na casa dos 500 milivolts. Por quê? Por causa daquilo que a gente falou. Se eu pego o sinal TPM, a duração dos pulsos aqui é tão pequenininha que esse sinal tem muito pouca potência. Então, quando ele é demodulado, as amplitudes dele são muito pequenas e muitas vezes isso dificulta a recepção, dificulta a recuperação. Aqui, qualquer ruidinho, de olho, a gente não consegue ver que é um sinal senoidal. E aqui, qualquer ruidinho é capaz de atrapalhar esse sinal, confundir ele, e a gente não conseguir receber mais nada. E aí, quando a gente recebeu o PWM, não o PPM, né? A gente conseguia identificar que era um sinal senoidal, que tinha a mesma forma de onda do sinal transmitido, o PPM não. Então, por isso que na recepção, muitas vezes, é conveniente que a gente faça a conversão do PPM para o PWM, como eu falei com vocês agora há pouco. Beleza, gente? Alguma pergunta? Não entender. Ok, então, bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, se já está tudo bem, eu vou lançar o questionário para vocês aí agora, vou publicar ele aí agora para vocês já, o questionário dessa aula. Lembrando que semana passada não teve questionário, porque a gente fez uma revisão.
tá? Se precisarem de mim aí ao longo da semana, podem me procurar naquele WhatsApp que eu passei, aqui no Teams, no e-mail. Fiquem à vontade. Bom fim de semana para vocês, boa semana e até semana que vem.